Gente, nossa continuação. Lembra que na aula passada nós falamos da quarta competência do Enem. Nós falamos de conjunções, nós falamos de conectivos, nós falamos de palavras de transição para ligar um parágrafo seu no outro, nós falamos de coesão sequencial e de coesão referencial. Nessa agora, nós vamos tratar especificamente das conjunções, tão necessárias que elas são para fazer todas essas ligações no seu texto. E claro que elas são muito importantes também para você melhorar a sua capacidade de interpretação. Quanto mais você domina a conjunção, mais você também tem capacidade de interpretação. Cláudio, mas por que isso? Por que elas são tão importantes? Palavrinhas tão pequenininhas. Primeiro porque elas transmitem ideias, elas não só ligam, mas toda vez que você liga alguma coisa com uma conjunção, a ligação que você fez passa a transmitir uma determinada ideia. Elas potencializam o que você quer dizer, elas direcionam a interpretação de quem está lendo. Por exemplo, se eu vejo uma conjunção de consequência, consecutiva ali no seu texto, eu já sei, automaticamente liga na luz da minha interpretação ali no meu cérebro, que você agora vai falar das consequências de alguma coisa. Se eu vejo uma de causa, da mesma forma, eu já deduzo previamente que agora você vai estabelecer causas. Então elas são muito importantes por tudo isso. E na hora que você está interpretando, você tem que treinar isso também. Então, assim, só para lembrar, são palavras invariáveis, elas ligam orações ou ligam termos também de mesma função gramatical. Nós não vamos entrar muito aqui em termos de mesma função gramatical, mas orações. Elas ligam duas orações. E aí, claro que automaticamente você tem que lembrar, então, o que era uma oração. E você lembra que oração podia ser um verbo ou uma locução verbal. Lembrando que elas não precisam ter sentido completo. Por quê? Porque quando elas têm sentido completo, elas não são independentes da outra oração. Por exemplo, se eu digo Cláudio trabalha, se eu digo Cláudio estuda, olha, Cláudio trabalha, Cláudio estuda. Quando eu faço isso, automaticamente a gente nota que uma não depende da outra. São duas coisas de sentido completo. Cláudio trabalha, um período simples. Cláudio estuda, outro período simples. E se eu quiser ligar isso tudo, eu posso ligar, claro. E aí eu posso colocar, por exemplo, um E. Cláudio trabalha e estuda. E aí eu criei, então, um período composto. E é bem esse período composto que a gente trabalha. O período simples, ele já é uma oração absoluta, ele não tem o que trabalhar nele. O importante para nós aqui é o período composto. E esse período composto pode ser coordenado dessa forma, com orações de sentido completo, ou orações de sentido não completo, orações que são dependentes de outra oração para completar o seu sentido, e que nós vamos trabalhar na aula que vem, que são as subordinadas. Mas aqui nós não estamos preocupados, não é com a classificação das orações. Isso é um estudo muito gramatical, é um estudo que às vezes ele fica cansativo e ele não dá tanto resultado. O que nós queremos aqui é a semântica. Nós queremos que você entenda a classificação das conjunções, que você entenda como elas funcionam enquanto mecanismo dentro do texto. Nós queremos uma coisa, então, semântica, uma coisa prática. Nós queremos que você entenda elas como mecanismo. E é isso que vai fazer você depois usar no seu texto. E aí vem a palavra usar. Você tem que usar. Não adianta também só estudar. Por isso que eu falei, às vezes a gente estuda na escola um estudo-se muito gramatical e você estuda tudo aquilo só para fazer uma prova teórica. E aí você não leva isso para a sua prática do dia a dia, na sua prática de linguagem. Resultado, daí poucas semanas você não se lembra mais. Não porque você não tenha estudado, você estudou. Mas o que vai acontecer é que aquilo não vai ficar a longo prazo, porque toda informação que você não acessa constantemente, o seu cérebro vai descartar, o seu cérebro vai deixar isso de lado. Então o que nós precisamos, inclusive até eu aconselho, você pegar esse quadro aqui, ó, você pode até anotá-lo, ou tirar uma foto dele. Foto não é muito legal, porque vai ficar lá no seu celular, vai sumir na galeria. Então eu aconselho ou você imprimir e recortar
E fazer o que com isso? Você vai colocar em um lugar que você acessa, um lugar que você vê. Você tem que ver isso. Porque quanto mais você vê, mais o seu cérebro vai notar que isso é uma informação importante. Ele notando que isso é importante, você vai memorizar. Eu quero que você memorize essas ideias, essas 5 ideias aqui, ó. Quando é coordenado, nós temos 5 possibilidades. Essas pontes de ideias que eu quero que você memorize. Porque os elementos que estão aqui dentro, as conjunções, claro que eu quero que você se familiarize com elas, mas o mais importante é a ideia que está sendo transmitida. Elas vão poder passar ideia de soma, ideia de alternância, ideia de adversidade, quer dizer, uma coisa que se opõe à outra, ideia de conclusão, uma conclusão de raciocínio, e elas vão poder passar ideia de explicação. Essas ideias é que eu quero que você acostume com elas. Acostume criar essas ideias nos seus parágrafos. Acostume entender essas ideias nos textos que você lê, nas questões que você faz. Acostume-se com essas ideias. Por que eu falo as ideias? Porque a conjunção em si, por exemplo, você memoriza que um E é soma, é adição. Mas aí se vem um não depois dele, e às vezes você está com pressa ali e você não percebe aquele não, um não depois do E faz ele virar adversativa. Ele trabalha e não estuda, já está se opondo. O pois é explicação. Eu não vim trabalhar pois estava doente. Mas ele é explicação quando ele está antes do verbo. Por exemplo, pois estava, esse verbo estar, ele está antes dele. Então é explicação. Mas se eu jogar numa construção entre vírgulas, claro, se eu jogar esse pois depois do estava, depois do verbo, ele já passa a ser conclusão. Eu não vim, estava pois doente. Quando eu jogo essa conclusão de raciocínio da pessoa não ter vindo, é porque ele estava doente, eu jogo para fazer essa dedução de raciocínio, eu jogo pois depois do verbo. Então, pois depois do verbo é conclusivo, ele antes do verbo é explicativo. O mas, claro que é uma oposição. Ele trabalha, mas, só que se eu jogo um não, eu jogo um também depois do mas, ele se torna uma aditiva. Ele se torna soma. Assim como o e com um não depois dele ele vira adversativa, o mas com um também depois dele ele vira aditiva. Então tem que ficar de olho nas ideias. Aprender direitinho um pouco desses elementos, inclusive nas adversativas, é muito legal você estudar isso aqui para notar que não faz adversativa só com uma. Se no seu texto já tem um porém, usa um entretanto também, usa um no entanto, usa um todavia de vez em quando, usa um mas, não fique usando o mesmo elemento o tempo todo. Questões. Aqui tem umas questões que eu separei, e essa primeira aqui foi de propósito, espero que esteja dando para você ver aí. Aqui fala que só tem uma alternativa que não é a sindética. E isso é para lembrar você que coordenadas, por elas trabalharem com orações de sentido completo, por elas trabalharem com orações independentes, às vezes não, quando você não quiser, ela não vai precisar de conjunção. A oração coordenada pode ser separada por vírgula. Ela não precisa ser ligada por conjunção. Então ela dispensa a conjunção quando você acha que dá para dispensar. Como que funciona isso? Você já usou muito uma conjunção ali e você não quer repetir. Dependendo do contexto, o leitor vai entender pelo contexto e você vai poder deixar a conjunção sem colocar. Pode colocar vírgula no lugar dela. Então só vai ter um aqui que encaixa nesse quesito. Olha, na festa de Natália comemos, cantamos, dançamos. Olha, não tem conjunção. Ligou tudo com vírgula. Então é uma assindética. Não beba quando está comendo, ficará com dores. Também é assindética, ligado aqui por vírgula. O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar, ligado aqui por vírgula. O verbo trabalhar, o verbo aprender, o verbo estudar. Ou seja, 3 orações, mas elas foram ligadas por vírgula. Cheguei cedo, portanto, olha, aqui já não é assindética, porque tem um portanto. O portanto é conclusão. Minha avó costumava fazer bolo, torta, pudim. Aqui já não tem conjunção. Então é a letra D. Se fosse uma questão aí de marcar, uma questão de gramática pura, claro,
seria a letra D aí. A número 3, é a questão 2 aqui, que eu separei. Olha, todas têm conjunção adversativa, exceto, ou seja, só uma que não tem adversativa. Só uma em que as ideias não estão se opondo pela colocação da conjunção. Aqui eu tenho mas, aqui eu tenho porém, aqui eu tenho o no entanto, aqui eu tenho contudo, aqui eu tenho o pois. Ó, demoramos para chegar na praia, pois estava muito trânsito. Aqui é só uma explicação. Então é a letra E. Todas as outras são adversativas. A outra questão e última que eu separei, que ficou questão 6, mas era a questão 3. Relaxa. Nas orações acima, as conjunções destacadas transmitem ideia de. Eu quero saber que ideia. Professor, mas não tem nada destacado. Aqui é porque eu esqueci também. Mas era para destacar o mas nos dois casos aqui. Gosta de praia, mas também de montanha. Viu que tem o mas não é oposição. Gosta de praia e gosta de montanha. Está dizendo duas coisas que ele gosta, então está se somando. É adição. Então a primeira é aditiva. Tem fome, mas não come. Então aqui sim é uma oposição. Seria a letra A. Adição, oposição. Entendeu? Mais ou menos como que fica nas questões? Depois eu peço o seguinte. Olhem questões do Enem. Olhem uma série de questões aí na internet que já caiu em vestibular, que caiu em concurso, e veja como que isso é cobrado. Eu vi até uma questão do Enem que usaram a conjunção adversativa mas cobrando um significado, um sentido no texto do Machado de Assis. O pessoal do Enem, principalmente, eles são muito inteligentes para criar questões envolvendo gramática, mas que gera sentido. Eles não jogam questão de gramática pura. Os bons vestibulares também não jogam questão de gramática pura. E só para fechar a nossa aula, aqui nós temos esse mapa aqui, que eu quibei, eu peguei lá no site, né, no blog do professor Felipe. E o professor Felipe, não vamos contar para ele, hein? O professor Felipe ele fez uma coisa muito legal. Ele trabalha com concurso, né? E ele criou aqui um macete para você não esquecer as conjunções coordenativas, você não esquecer aquelas 5 classificações delas. Uma coisa muito interessante, vocês que estão no ensino médio, faz macete. Está difícil ali de memorizar e tal, cria um macete, é muito bom. Cria mapa cerebral, que é legal, cria macete, ensina matéria para uma pessoa que está sabendo menos que você. Ensinar também ajuda muito. Então faça isso. E aqui ele criou o quê? Suponha que você tem um amigo que ele tem um nome muito escroto, muito esquisito. Esse amigo tem um nome que dá vontade até de rir quando você escuta o nome dele. O nome dele é Adadalex Conclo. Olha o tanto que isso fica legal. E você imagina esse amigo, como é que ele é. Isso tudo ajuda a memorizar? Ajuda. Tudo ajuda a memorizar. Memoriza esse nome. Ó. Adadalex Conclo. Um amigo, um nome muito escroto. O que isso vai fazer? Quando você estiver em dúvida quais são, anota esse nome, Adadalex Conclo, e lembra, o primeiro ad é de aditiva, o segundo ad é de adversativa, o ao é de alternativa, o ex é de explicativa e o conclo, claro, é de conclusiva. E aí você vai lembrar as 5 ideias que as coordenativas transmitem, certo? Dá para fazer? Claro que dá para fazer. E aí o seguinte, próxima aula nós vamos falar das conjunções subordinativas, que também são muito importantes. Se você já até quiser, dando uma olhada antes, vai facilitar muito quando a gente for revisar isso, certo? Bom estudo para você e a gente se encontra.